Mateus capítulo 16, apenas o versículo 24, um texto muito conhecido, e a palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Palavras do Senhor. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De outra maneira, Jesus estava perguntando de que forma o homem pode perder a sua alma. E a resposta é muito simples: se entregando às paixões desse mundo. Só que para evitar que isso venha a acontecer na vida de qualquer pessoa, dentro desse mesmo versículo que eu acabei de ler, o verso 24, do capítulo 16 de Mateus, dentro desse mesmo versículo, Jesus vai nos dar 4 direções, 4 conselhos, para que uma vez que nós viermos a seguir esses conselhos, seguir por esses passos, nós de fato estaremos aptos a não se envolver com as paixões do mundo. No primeiro momento, Jesus diz que se alguém quiser seguir os passos do Senhor, tomar a sua cruz, não é algo imposto sobre a vida de ninguém. Se alguém quiser, não é obrigado, você não é obrigado. Porém, aqui trata-se de um conselho do Senhor para as nossas vidas. É uma questão de escolha. Assim como Deus lá no Antigo Testamento, numa determinada situação, colocou diante da nação de Israel 2 caminhos, 2 possíveis caminhos. Eis que tenho colocado diante de ti o caminho de mal, o caminho de bem, caminho de bênção, caminho de maldição, caminho de paz, caminhos de morte, caminhos de vida, caminhos de morte. Escolhe, pois, a vida. Deus, além de nos colocar caminhos e nos dar direção, de nos orientar, Ele também estava falando para a nação de Israel por qual caminho aquele povo deveria seguir. Porém, naquele contexto, naquele momento, Israel escolhe um caminho completamente diferente, daquele que havia sido direcionado da parte de Deus. E aqui Jesus, com outras palavras, num contexto completamente diferente, o Senhor também está dizendo a mesma coisa para nós. Se alguém quiser, não é obrigatório, ninguém é obrigado. Porém, o Senhor aqui, Ele coloca para nós, Ele expõe para nós uma direção para que todos nós possamos caminhar por esses caminhos, caminhos de vida. Porque uma vez que caminhamos por caminhos de vida, nos afastamos dos caminhos que o mundo tem preparado para nós. E aí na sequência, o Senhor vai dizer: mas se alguém quiser o quê? Quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ora, renunciar a si mesmo, queridos, é nada mais, nada menos do que abandonar, desistir, largar tudo aquilo que me impede de viver o melhor de Deus para a minha vida. Como homens e como mulheres de Deus, como filhos e filhas de Deus, não apenas criaturas, nós temos preparado diante de nós o que existe de melhor da parte do Senhor. Porém, o homem precisa tomar posse disso. E como é que eu tomo posse de algo daquilo que Deus tem preparado para mim? Uma vez que eu renuncio ao meu próprio eu, uma vez que eu renuncio às minhas próprias vontades, abandonando tudo aquilo que não me edifica, principalmente em Cristo. Então o Senhor aqui nos dá conselhos. E o terceiro conselho que o Senhor nos dá dentro do verso 24 é que cada um de nós deve tomar sobre si a sua cruz. Antes do verso 24, ao dar instrução aos discípulos, a partir do verso 21 do capítulo 16, Jesus estava dizendo para os discípulos, Ele começa a dizer para aquele povo, que era necessário que Ele fosse à cruz. Porém, Jesus não apenas vai dizer que era necessário que Ele isse à cruz, mas Jesus também vai dizer nesse mesmo texto, mas que o caminho da cruz deveria ser e é o caminho de todo discípulo e discípula dele. Não é imposto, mas também não existe outro caminho pelo qual todos nós devemos caminhar. Até porque, palavras do próprio Senhor, Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E se o homem não caminhar por esse caminho, não irá à presença do Pai.
Jesus nos coloca isso. Então o terceiro conselho que ele deixa para nós é: tome sobre si a sua cruz. A cruz, além de ser um símbolo do cristianismo, a cruz também representa a morte da minha e da sua carne. Tomar a cruz de Cristo, além de significar negar o meu próprio eu, a minha própria vontade, abrir mão da minha vontade em detrimento da vontade de Deus, tomar sobre nós a nossa cruz, é de fato dizer para o Senhor que eu quero, eu preciso e que eu reconheço seguir os passos dele. Queridos, são conselhos de vida para a nossa vida. Apocalipse capítulo 3, verso 19, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus castiga sim e repreende sim a todos aqueles que Ele ama. E na sequência do versículo, o Senhor vai continuar dizendo que nós devemos nos arrepender, sermos zelosos pela Sua palavra e vivemos o princípio do arrependimento. E aqui em Mateus 16, verso 24, o Senhor está nos apresentando este princípio através de 4 conselhos. E aí o quarto e último conselho que o Senhor deixa para nós, na verdade, torna-se uma ordem, que é: siga-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí vem a ordem: siga-me. Uma vez que nós obedecemos à voz do Senhor, não existe outro caminho, não existe outra condição. Nós temos que seguir os passos do Senhor. Que você possa caminhar dessa forma, que você possa viver esses conselhos do verso 24 do capítulo 16 de Mateus. Renuncie, abra mão daquilo que tem te afastado de Deus, abra mão daquilo que de repente tem te impedido, como eu disse, tem te atrapalhado, viver as bênçãos, o melhor de Deus para a sua vida. Não se contente com gotas. Você é filho, você é filha de Deus. Não se contente com gotas, porque Deus tem um oceano preparado para todos aqueles e aquelas que nele esperam e que a Ele obedecem. Amém? Que assim seja sobre a sua vida, no nome de Jesus.